Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Pindamonhangaba. Eu sou o professor Ricardo Sobral e estarei lecionando nesse trimestre para a Sala dos Jovens. Isso mesmo, a nossa igreja tem um canal no YouTube e que você pode acessar, AD Belém Pinda EBD. E lá você irá encontrar outras videoaulas para sua edificação. Nesse terceiro trimestre de 2021, nós estaremos estudando a revista que tem por título Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Vigilância, Justiça e o Culto a Deus. Um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. E o comentarista desta lição, dessas lições, é o pastor Israel Tiago Trota. Pastor Israel, ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, ali no estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre em teologia sistemática, pastoral, pela PUC, no Rio, e também é capelão da Marinha do Brasil. E ele nos trouxe uma boa explanação, um bom comentário nessa revista desse terceiro trimestre. Nós teremos a primeira lição sobre o título Profetas Menores, grandes mensagens em pequenos textos. Realmente, os profetas menores traz a nós, na palavra de Deus, grandes ensinamentos, grandes mensagens que podem ser aplicadas no nosso dia a dia perfeitamente. Eu quero convidar você a estar atento a cada aula que nós teremos, a cada lição, para que você se edifique, meu jovem, e possa ser uma bênção na sua igreja, na sua família, na comunidade onde você congrega. O texto do dia está em 2 Pedro 1:21, que diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Isso é uma grande verdade. Toda a Bíblia, nos seus 66 livros, foram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso que há uma congruência, por isso que há uma correlação de cada livro um com o outro, e todos falam a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. Basta você garimpar e você irá aprender muito. Muito bem, o texto bíblico que nós iremos falar é de 1 Pedro, 2 Pedro, do verso 19 ao 21, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bem, os objetivos que temos com essa lição é mostrar a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento, refletir a respeito dos propósitos da profecia bíblica na comunicação da vontade de Deus ao seu povo e compreender a profundidade das mensagens registradas pelos profetas menores. Esses são os nossos 3 objetivos. A introdução vai nos dizer essa lição que grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia, conforme Hebreus 1:1. E sem o dom profético, o povo se corrompia, diz a palavra de Deus em Provérbios 29:18. Os profetas, eles possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel.
profeta tinha um papel especial na nação. Os profetas, eles representavam a voz de Deus na terra e foram pregadores da justiça, e eles profetizaram temas como, por exemplo, a justiça social, o verdadeiro culto ao Senhor, a retribuição divina, a importância da família e muitos outros temas atuais e até fundamentais para a nossa edificação. Os profetas menores representavam grandes mensagens em pequenos textos, e é isso que nós vamos ver, a importância desses profetas. No primeiro ponto, nós vemos que o ministério profético no Antigo Testamento, como ele se dava? Ele se dava em 3 pontos, a lição nos subdivide. O ofício profético, quando surgia um profeta, e a difícil missão do profeta. Então, falando um pouco sobre o ofício profético, no Antigo Testamento, esta palavra hebraica mais empregada para o profeta era a palavra nabi, que o significado é proferir, anunciar uma mensagem. Então, o profeta, ele era o porta-voz, né? Ele era um embaixador de Deus entre os homens, um representante de Deus entre os homens. Agora, você pode perguntar, mas Sobral também tem o sacerdote. O que o sacerdote é? O sacerdote também é um representante de Deus, porém, ele é um representante de Deus, do povo diante de Deus. O papel do sacerdote é inverso do profeta. O sacerdote representa o povo diante de Deus e o profeta, Deus diante do povo. E nós vemos que várias vezes na palavra de Deus, esses homens profetas são intitulados como um homem de Deus. Lá em 2 Reis 4 e verso 9, quando o profeta Eliseu está passando por uma região, uma senhora diz ao seu marido: eis que tenho observado que este homem, o profeta Eliseu, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Então, eles tinham um título, eles tinham um carisma, eles tinham uma peculiaridade na vida, porque por onde eles passavam, eles deixavam uma marca. E aqui, quero extrair a primeira lição, que nós também temos que ser assim como cristãos no mundo, que nós precisamos deixar um rastro, uma marca de santidade, para que as pessoas possam enxergar em nós a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Muito bem, a voz dos profetas era justamente a voz de Deus entre os homens, e eles falavam no nome do Criador. Era como se Deus estivesse falando: olha, essa pessoa aqui me representa na terra. E geralmente, quando eles iriam proferir alguma palavra de Deus, eles diziam: assim diz o Senhor. Então, não era eles que estavam falando, mas sim o Senhor falando através deles. Nós vemos isso em 2 profetas menores, por exemplo, em Ageu, capítulo 1, verso 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, Ageu dizendo. E Amós 5:4 também diz a mesma expressão: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então, Deus, ele tem uma preocupação conosco, ele sempre teve uma preocupação conosco, de nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, conforme está escrito em Romanos 12:2. Agora, quando que surgia um profeta? Em que momento um profeta surgia? Um profeta surgia normalmente em um período de apostasia. Apostasia era um terreno fértil para o ministério profético, porque em tempos de injustiça social, em tempos de corrupção sacerdotal, em tempos da impiedade de muitos reis, do paganismo religioso muito forte na nação, onde a decadência moral e espiritual se prevalecia, Deus, então, manifestava-se entre o povo, chamando o povo para perto dele, chamando o povo para
se abster dessas coisas erradas que Deus abominava, através da vocação dos profetas. Deus levantava um profeta, um homem que era considerado santo diante de Deus, um homem que procurava buscar uma comunhão com Deus e fazia desse homem um profeta no meio deste caos. E no Novo Testamento é possível nós percebermos que a religião judaica ela se tornou demasiadamente uma religião ritualística. Nós vemos isso, por exemplo, no profeta Miqueias, no capítulo 6, a partir do verso 6. Ele disse: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor dos bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros? Do meu primogênito, da transgressão, do fruto do ventre do meu pecado, da minha alma? Ele te declarou, homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente diante do teu Deus. Miqueias foi um homem levantado, um profeta menor levantado por Deus, justamente para convocar o povo e dizer: olha, vocês estão vivendo uma hipocrisia religiosa, porque Deus não quer assim. Deus não espera que você viva dessa maneira. E isso serve para nós também. Precisamos refletir dia após dia, como é que está sendo a minha vida cristã? Como é que está sendo a minha vida de comunhão com Deus? Comunhão com o Espírito Santo? Eu estou vivendo uma hipocrisia ou uma verdade? Eu creio no que a palavra diz, eu creio no que Deus fez por mim através do seu Filho no Calvário, ou estou vivendo uma falácia espiritual? Então, Deus levantava esses pregadores, esses profetas, que pregavam um arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de profundo quebrantamento. Ele proclamava: olha, vocês precisam se quebrantar diante de Deus, para que Deus os ouça. Outro profeta menor é Zacarias, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como os vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora aos vossos maus caminhos e às vossas más obras, mas não ouviram e nem escutaram, diz o Senhor. Eles eram o recurso emergencial de Deus. Um profeta era um recurso emergencial de Deus para trazer o povo ao arrependimento, para trazer o povo para o centro da vontade de Deus. Precisamos ter certeza no nosso coração de que nas crises que a vida proporciona, jamais seremos abandonados por Deus. Você não é abandonado por Deus quando você peca. É você que se afasta da presença do Senhor. Mas Ele está sempre ao nosso socorro. Ele vem ao nosso socorro. E Ele está constantemente trabalhando em favor de que eu e você estejamos sempre no centro da vontade dEle. É aquele momento em que Deus fala ao seu coração, em uma palavra, em uma ministração, em um louvor, em um papo com um amigo. Às vezes Deus está falando contigo numa conversa particular com alguém e você não está prestando atenção que Deus está tentando trazer você para o centro da sua vontade. E qual era a difícil missão do profeta? Como um homem entre os demais homens, ele poderia, carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus. Como é que era isso? Carregar assim esse peso todo, Por isso que muitos profetas relutavam diante da chamada. Exemplo, Jeremias, no capítulo 1, quando ele é convocado, ele disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Olha só, ele sabia do peso da responsabilidade. Fala semelhante, disse Isaías, no capítulo 6, ele disse: ai de mim, pois estou perdido,
porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, o encargo era pesado, porém, o que é que fazia com que esses homens se colocassem inteiramente à disposição de Deus para profetizar? A glória da revelação os atraía. A glória da revelação fazia com que eles não se esquivassem do ministério. Por causa da revelação que Deus dava a eles, por serem homens piedosos, profundamente piedosos, homens com um propósito, eles sabiam qual era o propósito deles na mensagem. O propósito deles era denunciar, era exortar, era condenar, mas também era consolar a geração em que ele estava. Porque muitos estavam afastados, mas muitos também estavam precisando de consolo, de palavra amiga, de palavra de encorajamento, de palavra de esperança. Querido jovem, quem sabe você não é um profeta que Deus está procurando para essa geração? Pense nisso enquanto nós estamos aqui trabalhando essa aula. Então, Deus, em sua onisciência, sempre vai escolher valentes para combater o bom combate. Eu espero que você seja um desses valentes que Deus está procurando, porque os profetas do Antigo Testamento, eles não se calavam diante das adversidades. Eles não ficavam mudos, eles foram perseguidos, eles foram retaliados, sofreram retaliações, mas continuavam defendendo a verdade de Deus. É isso que nós precisamos no nosso tempo, defender a verdade de Deus, não se impressionar com o poder dos reis, dos magistrados, dos homens de grande riqueza, mas denunciar o pecado, exortar as pessoas, dizer que há um Deus no céu que está velando por cada um deles. Então você precisa ser profeta de Deus, e para ser profeta de Deus eu preciso examinar a palavra de Deus, porque eu não posso falar qualquer coisa do meu coração, mas sim unicamente o que Deus ordenar que nós falemos por meio da sua palavra. O segundo tópico vai falar sobre quem eram os profetas, né? Então, os profetas eram homens chamados por Deus, eles eram também os intérpretes da religião judaica, e nós vamos falar um pouco sobre os profetas menores, cada um deles. Sobre o chamado de Deus, né? Um ministério profético, ele começava com a experiência da vocação, com a experiência da vocação. Um dos exemplos que eu quero trazer para você é Amós. Amós, no capítulo 7, verso 14 e 15, diz que ele respondeu assim, Amós, dizendo a Amazias, né? Eu não sou profeta, meu filho, nem filho de profeta, mas eu sou um boiadeiro, um cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir do rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Não existia, e ainda não existe, autocandidatura. Não existe isso. A partir de hoje eu sou um profeta e o que eu falar é lei. Não existe autocandidatura. O que existe é candidatura do alto. Pega essa aí, meu jovem. Candidatura do alto. Era Deus quem levantava, era Deus quem escolhia os profetas. Enquanto o homem se baseava na aparência, como nós vemos no caso de Samuel tentando escolher ali, né, os irmãos de Davi, Deus estava olhando para as questões interiores do homem. Sempre foi assim, sempre será. Deus vai olhar para o nosso coração e ver se há em nosso coração um desejo de servir, um desejo de fazer a obra de Deus. Então, os profetas foram chamados por Deus porque eles eram inspirados pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito Santo, né, para registrarem as profecias. Por isso, Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Paulo, ele sabe que todas as palavras proféticas que há na Bíblia veio por inspiração divina e não dita pela cabeça dos homens. Então, o ministério é um ministério de caráter urgente, porque fazia parte, né, da atuação dinâmica de Deus com o povo. Então, Deus ele tinha esse dinamismo de usar a pessoa do profeta para
fazer com que ele ajudasse o povo a se voltar para Deus. Então, ele não podia ser um autocandidato, né? Ele poderia falar, olha, senhor, eis-me aqui, agora o que o senhor vai fazer comigo, isso é problema seu. E você deveria pensar nisso hoje também. O que será que Deus quer fazer da sua vida? O que será que Deus projetou para o seu futuro? O que será que Deus está esperando? Qual é o passo que Deus está esperando para ele fazer uma grande obra, colocar na sua mão um ministério abençoador? A impiedade de vida era o único fator excludente, ou seja, que excluía o candidato a esse ministério. Né? Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas elas não conseguem abrir mão da impiedade, do pecado, da injustiça. E para servir a Deus é preciso negar a si mesmo, diz Lucas 9, 23. A questão principal não é quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar. Por quê? Porque somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. O segundo subtópico aí, né, que eles eram também intérpretes da lei judaica, os profetas, eles atuavam basicamente para resgatar os princípios da aliança de Deus com o seu povo, ou seja, os mandamentos que estavam sendo esquecidos, negligenciados ao decurso da história. Quando nós lemos Zacarias, no capítulo 7, verso 12, diz assim, sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, os profetas, eles tinham essa também capacidade, essa atribuição, nós podemos dizer assim, de ajudar os sacerdotes, os levitas, a resgatar os valores da lei de Deus em seus corações. Eles conseguiam enxergar a essência da revelação divina, enquanto os homens facilmente, né, se prendiam às regras. No Novo Testamento, nós vamos ver Cristo agindo dessa forma, como os profetas. Ele não vem dar ênfase para a lei, ele vem dar ênfase para a essência da lei. O que é que a lei tinha como essência? E é aí que Cristo entra para ensinar, né, ao povo, para ensinar como Deus esperava que o povo se comportasse em relação à lei. Então, os profetas foram esses intérpretes da religião, né? E eles devolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstraram percepções profundas do poder do Espírito Santo de Deus. Na parte dos profetas menores, nós vamos ver que eles estão subdivididos, esses profetas. Você vai perceber que havia os profetas pré-exílicos, ou seja, antes do exílio babilônico, tá ok? E esses profetas eram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sanfonias. Havia os profetas pós-exílicos, aqueles que estavam atuando após o exílio babilônico, que era Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós vemos os livros que foram voltados para o reino de Judá. Lembra-se que o reino estava dividido, né? Nação de Judá e Israel. Então, quem profetizou para a nação de Judá, para o reino de Judá? Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. E quem profetizou para o reino de Israel? Jonas, Naum e Obadias. Nós estamos falando apenas dos profetas menores, sabemos que tem os profetas maiores, que ainda estudaremos. E quais eram os livros que foram voltados a outras nações? Livro de Amós e livro de Oséias. E os livros voltados aos judeus pós-exílicos era Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, os profetas profetizaram entre o ano 8º e 5º antes de Cristo. Podemos dizer que eles eram homens que tinham uma profunda visão espiritual e um zelo religioso muito grande, pois eles possuíam uma posição independente. Eles não estavam atrelados a ninguém, a nenhum poder político, nenhum poder religioso, né? Não havia nada de que eles estivessem presos com chaves, com reinos. Não,
eles denunciavam a corrupção, a hipocrisia, a injustiça, né? O descaso com a lei por meio dos reis, dos sacerdotes, ou seja, eles atuavam independente, né, de quem era o reino que estava lá, de quem era o rei que estava lá, por quê? Eles tinham a mensagem de Deus, tá ok? O terceiro tópico, a mensagem dos profetas menores, nós vamos ver que eles suplantavam o ensino, que eles denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo e que consolavam. Dentro do primeiro subtópico, eles suplementavam o ensino. Essa palavra suplementar significa suprir a falta de alguma coisa. Então, eles supriam a falta. E que falta era essa? Os sacerdotes e os levitas, que eram os responsáveis pela parte do ensino. Todavia, essa função normalmente era ignorada pelos seus representantes como representantes legais, né, que estavam ali ocupados com outras tarefas judaicas. Então, é nesse contexto que o profeta se levanta para suplementar, para suprir a instrução que havia sido relaxada pelos profetas, pelos sacerdotes e levitas. Enquanto que o sacerdote era um professor habitual, o profeta agia como pregador avivalista. E nós podemos ver isso dentro das instituições. Às vezes nós vemos algumas igrejas que só tem sacerdote, mas não tem o profeta. Outros só tem o profeta, mas não tem o sacerdote. E a Bíblia está bem clara nos ensinar, eu preciso dos dois. É necessário que haja os dois, aquele que ensina e aquele que aviva. E glória a Deus, que na nossa igreja, Assembleia de Deus, temos profetas e sacerdotes que têm feito coisas lindas para a glória de Deus. Então, eles possuem postos institucionais, porém, não possuem postos institucionais, né? Porém, os homens de Deus, eles atuavam paralelo à liderança legalista, ou seja, legalizada até por Deus, né? Quando essas mostravam-se mortas espiritualmente, eles surgiam como defensores da justiça e da santidade. Esse era o papel deles. E eles também denunciavam, né, as injustiças, anunciavam o juízo, a profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os abusos sociais, denunciar as irregularidades do culto, denunciar os tribunais de justiça. Então, nós vemos Miqueias, por exemplo, dizer assim, mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eu costumo dizer que os profetas não tinham mimimi, como nós temos visto muito na nossa geração hoje em dia. O profeta falava na lata e ponto final, e os reis e sacerdotes, uns acatavam, outros enfrentavam, outros discordavam, mas eles proferiam. Questões religiosas, civis, faziam parte da pauta dos profetas. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito, a liberdade que eles tinham, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político, esquema religioso, não tinha que prestar conta para ninguém, a não ser para Deus. Era para Deus que eles prestavam conta, e eles faziam isso com seriedade. Por causa disso, falavam com autoridade. Havia autoridade, e o profeta precisa entender isso, tem que ter autoridade, mas para ter autoridade, eu preciso ser comissionado, eu preciso ser levantado, eu preciso ser chamado por Deus, porque sem chamada não há autoridade. Essa é uma grande verdade. E eles reprovavam a ostentação, né, a opressão, exortavam os líderes religiosos, condenava a prostituição, condenava a soberba, a vaidade, todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas. Deus concedia ao povo arrependimento, a oportunidade de arrependimento para a remoção do juízo. Ou seja, toda vez que Deus via o povo se desviando do caminho, ele anunciava através dos profetas, olha, se você não se desviar dos seus maus caminhos, eu entrarei com juízo. Dava oportunidade para o povo.
E hoje ainda é assim. Quantas vezes você está ouvindo uma palavra e Deus usa o preletor, o profeta da noite, para falar: olha, corrija os seus caminhos, senão você irá arcar com as consequências, porque o juízo de Deus virá. E aí dá tempo de vocês pedir perdão, se arrepender e voltar para o caminho do Senhor. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com o profeta Jonas, quando ele anunciou o juízo de Deus sobre os ninivitas. O que foi que eles fizeram? Se arrependeram. E por causa do arrependimento, Deus removeu a condenação que havia dito que iria fazer sobre a vida deles. E os profetas também consolavam, embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, também possuía um consolo divino. Em Oséias, por exemplo, há um texto muito lindo. Oséias 14, a partir do verso 4, diz assim: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará suas raízes como o Líbano, estender-se-á os seus galhos, a sua glória será como a da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo de sua sombra, serão vivificados como trigo, e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Olha a palavra de esperança que este profeta traz, porque Deus falou através dele com o povo, dizendo: olha, há esperança, há consolo. E esse era um forte sentimento que consolava os israelitas, por exemplo, quando estavam no exílio. Será que um dia nós vamos sair desse cativeiro? Será que um dia nós vamos sair deste lugar? E a palavra de Deus vinha como consolo. Ela era integrante da profecia, né? Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixe com suas promessas, né? Com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma diante desse entendimento. Então, as mensagens, ela ecoava dentro do coração do povo, trazendo ao povo uma esperança de que o amor de Deus era maior por eles. Não era o juízo apenas que estava dominando no momento, mas o amor de Deus, por causa do amor de Deus, e Deus queria fazer com que aquele amor fosse cada vez mais sincero no coração deles. Por isso anunciava a eles para se voltarem, para que o Senhor pudesse os consolar. E nós finalizamos essa aula dizendo que a profecia, o profeta, ele convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito, ao lado da coerção externa procedente da pressão pública, né? Em sua volta havia um contexto de resistência, reprovação, de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. Quando eles entregavam, as pessoas sabiam: ali tem um homem que tem compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis, como os dias que nós estamos vivendo. Eles foram corajosos, fiéis à missão que receberam, e assim nós também devemos ser. Também devemos ser zelosos e fiéis ao nosso compromisso com Deus. Queridos, é isso a aula de hoje. Espero que você reflita sobre o que nós falamos aqui no dia de hoje, nessa primeira aula, e fique atento às demais aulas. A próxima aula será sobre o livro de Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Então, não perca, na próxima semana, mais uma aula da Escola Dominical para a Sala dos Jovens. Fiquem com Deus, que Deus abençoe sua semana e que você tenha uma semana abençoadora e seja um profeta de Deus nessa geração. Amém?